Annyeonghaseyo, Giminamieyo. Meu nome é Guilherme e hoje a gente vai falar sobre startups de educação no Brasil, o futuro delas. Bem-vinda, bem-vindo ao canal mais pop que K-pop para falar hoje sobre outra coisa pop, que é startup em educação e o futuro delas, aqui no Brasil. Super nichado. Rached, você que trabalha em uma startup de educação no Brasil, vamos bater um papo disso hoje, beleza? Vamos lá. Queria fechar o gancho que eu falei no último vídeo que a gente conversou, que era a história de que as faculdades vão acabar. Tem uma frase que eu não gosto, e por isso eu gosto de falar, que é que em 50 anos somente 10 faculdades existirão. E é uma frase do criador do Google Glasses, que também foi fundador de uma outra escola online, também lá fora. E eu acho que ela é super legal, não concordo, né? Mas ela é super legal, porque ela mostra um pouco daquele viés que a gente citou lá para trás, aliás, do primeiro viés que você citou lá para trás, de que somos empreendedores de educação, então temos o nosso primeiro viés já. Então ele tem um viés dele de fundador de uma escola de educação que via a universidade como uma inimiga, como alguém que era aquém das necessidades que a educação, que o mercado precisa, né? Aquela visão mercadológica de educação, não sei se esse é o termo. E isso foi em 2013, já se passaram 7 anos, e eu acho que eu chutaria, se é para chutar, que o número de faculdades aumentou, e eu chutaria, se é para chutar, que o número de cursos aumentou. Meu chute. Nesse sentido, eu gosto mais do livro Does Education Matter, que fala e demonstra em algumas situações onde, uma vez que uma certa parte da população possui o diploma universitário ou alguma outra característica, acaba sendo exigido da população em geral essa outra característica. Então fica difícil você não exigir porque as pessoas têm. Né? Então acaba virando uma exigência. E aí você tirar isso parece ser algo que eu não acredito que saia tão cedo não, em 43 anos. E eu não gosto dessa frase também por ser uma frase futurista, e frases futuristas eu tenho também uma opinião super forte, que é: não existe responsabilidade em frases futuristas, porque se ela se tornar realidade, você é um gênio ou uma gênia da humanidade. E se ela não se tornar realidade daqui a 50 anos, ninguém vai lembrar da sua frase, talvez você já tenha morrido e ninguém perde nada. Quer dizer, você só tem a ganhar. Você pode gerar um gerador de frases futuristas, gera 1000 frases aí, alguma delas você vai acertar, as outras todo mundo esquecerá, ninguém vai saber que você gerou essas frases, basta você falar uma delas cada dia, e é isso aí. Então não mostra sua capacidade intelectual, sua capacidade de ver o futuro, simplesmente sua aleatoriedade. Eu sei que ninguém gosta de dizer que é fruto da aleatoriedade, mas... Então eu acho que esses fatores me fazem combater essa visão de que a faculdade é uma inimiga, primeiro porque a gente tem que conviver com ela, segundo porque ela fornece uma base de conhecimento que tem diversas vantagens, e eu acho que é difícil da gente combater. Então, o que a gente pode fazer para acontecer? Então, veio uma onda de startups, literalmente veio uma onda de startups de fora do Brasil para o Brasil, alguns anos atrás, acho que entre 7 e 2 anos atrás, até 2019, talvez tenha vindo muita startup trazendo esse tipo de visão, faculdade é inimiga, e isso meio que foi se apagando à medida que esse resultado não foi se tornando como realidade. E aí, como que é se vê essa onda de startups de educação no Brasil, futuras ondas de startup, que caminho que você vê aí? Só para entender, Gui, a tua pergunta se refere especificamente a esse tema das universidades? Não, isso era só para dizer, então, nas fechar o cliente. Isso, fechar e dizer, olha, das startups que vieram com o tema de universidade, elas acabaram encontrando um destino que é, deixa eu complementar a faculdade, né? Antes era, deixa eu substituir, porque faculdade não serve pra porcaria nenhuma, e agora elas acabaram pivotando para, opa, veja bem, não estamos revolucionando tanto quanto imaginávamos, a faculdade tem um papel a ser cumprido e estamos aqui para complementar com alguma coisa. Ainda existe alguns embates, né, os microcredenciais, etc, que eu até comentei também minha opinião. Acho que agora já tem uma posição bem mais distinta, se é que o projeto não foi cancelado. E imagino que tenha tido outros estilos de startups que vieram com outras pegadas, e o que você vê, né, tanto dessa onda que veio e o que seria próximas ondas que você vê aí de startups em educação, tendências, etc. Entendi agora. Muito bom. Tô bem alinhado com você. Eu só discordo que eu não acho que são 50 anos, acho que vão ser 45 anos. Então eu falo 47, que assim, se for um aí, 46,5 eu ganho, pronto. Boa. Mas acho que é legal dar passos para trás, Gui, para poder entender um pouco a formação dessa onda de startups no Brasil. O mercado de venture capital começou no Brasil, acho que assim, de maneira mais efetiva, com investidores de fora, com volume de capital, com startups surgindo, etc., em 2010. Acho que tem alguns investimentos bem emblemáticos dessa época, acho que um deles é o Peixe Urbano, bem conhecido, e acho que junto com ele veio uma onda de empreendedores e de fundos de fora. Para o Brasil foi em torno de 2010,
2010, e não demorou muito para a gente ter as primeiras ondas de startups de educação, que começaram a surgir assim, com mais força em 2011. Várias das startups que a gente conhece hoje surgiram nessa época, as startups mais antigas, né, de educação. E o que a gente conhece assim, pelo mercado de investimento em startup, pelo mercado de venture capital, é que esse tipo de investimento, ou de ondas de investimento, tendem a ter aí em torno de 7, 8 anos, talvez 9 anos no Brasil, porque somos um mercado um pouco menos evoluído, menos maduro. Ou seja, mais ou menos no tempo que você tem para as startups de 2011, né? Hoje a gente está mais ou menos no período em que as startups de 2011 fecharam esse primeiro ciclo, né? E quando a gente olha para trás, para essas startups, tem algumas que receberam muito capital, que cresceram, algumas conhecidas como Descomplica, como a Geek, né? Empresas que nesse período receberam bastante capital, evoluíram, pivotaram, estão pivotando. Algumas startups conseguiram algumas saídas, conseguiram ser vendidas especialmente para grandes grupos. A gente tem aí o caso do AppProva, a gente tem o caso da Studio, a gente tem o caso da Studiari, recentemente a gente teve o caso da Agendedu. Então a gente teve sim um movimento de venda para grandes grupos, mas quando a gente olha friamente para esse universo, né, para essa amostra de startups, a gente não teve nenhuma grande caso de empresa, startup de educação de tecnologia que tenha estourado. Acho que mesmo aquelas que são grandes ainda estão num processo de validação dos seus modelos. Para um investimento tradicional, né, realizado aí em 2011, as expectativas dos investidores seria já uma expectativa de venda, de saída desses investimentos. Não é o caso. E os casos de sucesso, né, os casos que tiveram saída, foram startups que venderam num estágio ainda relativamente inicial, ou seja, startups que não chegaram a ser consolidadoras, ou não chegaram a ser muito grandes, e que antes delas se tornarem muito grandes foram adquiridas por esses grupos educacionais. No caso, Croton, Arco, né, a Somos antes e assim por diante. Então, o que a gente percebe? A gente percebe que, olhando para trás, a gente ainda não teve nenhum grande caso de sucesso de startup de educação. Aí que a grandíssima maioria das startups ficaram no meio do caminho. Não conseguiram sobreviver a esse mercado de startups, que é um mercado super cruel, não só em educação, mas em todos os segmentos. E aí a gente começa a ter, nos últimos 3, 4 anos, uma nova onda surgindo de startups de educação. E aí, só fazendo um parênteses aqui, tá? Acho que a grande startup desse período, que não é uma startup de 2011, uma startup de antes, mas que teve muito sucesso e ficou muito grande e ainda tem um potencial muito grande de escalar, é a própria Kaelon e a própria Lura. Falando... Caixinha. Então, cadê os... Exato. Vai ter uns efeitos especiais agora. Boa. Então, assim, só fazendo esse parênteses, que eu tô fazendo a minha visão, trazendo muito para a visão de educação regulada, tá? Que é principalmente educação básica e educação superior. Porque como tem educação, você ainda tem as corporativas, então você teve a Ferolab, que foi vendida, você tem a Educar, você tem a Lura, que são negócios que não estão no grande setor regulado de educação. Então, tô fazendo esse foco porque acho que é mais fácil da gente falar, porque tá dentro, digamos, de um mesmo universo, a gente não tem que ficar fazendo parênteses para outros segmentos. Mas falando sobre esses segmentos regulados de educação, que é o grande setor, né, o setor de educação, o mercado de educação está concentrado nos setores regulados, a gente ainda não teve nenhum grande caso de sucesso de educação e surge a questão, né, puxa, quem olha para trás vai falar assim, puxa, não faz sentido investir em educação, né, porque, poxa, tanta gente tentou e não deu certo. Essa é a primeira conclusão que alguém chegando e ouvindo isso pode chegar. Ao mesmo tempo, eu acho que tem dois movimentos. Acho que o primeiro movimento e por que eu acredito que a segunda onda de empresas de educação, ela faz muito sentido e eu sou muito otimista em relação a essa segunda onda que começou há uns 2, 3 anos atrás. Tá? Alguns fatores. Acho que o primeiro esses desbravadores que começaram em 2011, eles cometeram muitos erros natural para quem está desbravando um mercado. O nível de conhecimento, não só dos empreendedores, mas também do próprio ecossistema, do próprio mercado em relação ao que funciona, o que não funciona, o que dá certo, o que não dá certo, como você vende, como você precifica, quem pode vender, quem não pode, que tipo de escola compra, que tipo de escola não compra. Tem um conhecimento aí espalhado, não muito organizado, mas que ele existe, que permite com que a nova geração de startups esteja mais preparada para empreender e crescer no setor. Segundo fator que eu acho que é importante, é um fator em que existe hoje, ao invés de 9, 8 anos atrás, uma maturidade muito maior dessas instituições em relação à tecnologia. Há 9 anos atrás, há 8 anos atrás, se você batia na porta de uma escola média brasileira e você fosse conversar com o diretor, ele ia perguntar para você, será que faz sentido investir em tecnologia? Será que eu devo colocar Wi-Fi na escola? Será que eu devo colocar computador? Né? Essa era a pergunta
que se fazia naquela época. Hoje, essa pergunta não existe mais, né? A pergunta é como. Como eu implemento tecnologia na minha escola? Eu já entendi que se eu não migrar para tecnologia, eu vou ficar para trás. Porque o meu aluno é digital, porque os meios são digitais, porque o conteúdo é digital, porque as experiências por meio da tecnologia têm muito potencial de engajamento, de impacto pedagógico. Então, como que eu faço a migração acontecer? Então, você tem uma maturidade do mercado muito maior. E eu vejo muitas oportunidades que não estão sendo atacadas pelos grandes grupos, né? Os grandes grupos, muitos deles advindos de um universo de editoras, que ainda carregam as editoras como grande concentrador de receita, de geração de negócio, né? Ainda são grandes editoras, tentando fazer uma migração para o digital, que eu acho que é positivo, é um movimento positivo, mas numa velocidade muito menor do que as startups são capazes de executar, por causa das estruturas menores, menos burocráticas, né, focadas em inovação. Então, uma startup, inovar é uma questão de sobrevivência, enquanto que para um grande grupo, inovar já vem com uma cara de risco, uma cara de, puxa, poderia estar colocando essa grana em outro negócio. A cultura do risco não é tão desenvolvida nesses grandes grupos. E para quem já está ganhando muito dinheiro com modelos de negócios tradicionais, por que me arriscar tanto a ponto de talvez canibalizar meu próprio produto? Então, eu acho que tem uma oportunidade muito clara no espaço para novas startups, e a gente já começa a ver startups nessa nova onda, com produtos mais inovadores e buscando também modelos de negócio mais inovadores. Curioso, né? Na primeira onda, você citou só empresas que atacavam a fase, se não me engano, basicamente pré-ENEM, né? Algum motivo por você ter citado isso? Mais por causa desse recorte de falar mais sobre os mercados regulados. Como eu comentei, existem startups que estão focadas no B2C, por exemplo, preparação para concurso, um segmento super forte, que teve algumas startups. A parte de tecnologia, vocês, né, a Lura, Calum, foram muito precursores, e só, 2 anos atrás, a gente está tendo 3 anos atrás, a gente começou a ver startups também nesse segmento de educação de tecnologia não regulado. Tem um corporativo, um segmento corporativo lá atrás também. Não eram muitas startups, mas elas existiam. Tem o caso da Fero, que foi um caso de sucesso relevante também, mas ainda num segmento muito mais restrito do que os segmentos regulados. Foi mais por isso, mais por uma questão de recorte mesmo, mas houve outras startups também em outros segmentos, sem dúvida. E aí, nessa segunda onda, que já começou a utilizar, então, algum conhecimento, né? Já tem algum conhecimento que veio da primeira, e isso de 3 anos atrás, você citou mais ou menos, acho que foi isso, né? 2011, 2010, 11, 2000, alguma coisa, segunda onda. E o que você vê acontecendo agora das novas startups, o pessoal procurando novos caminhos, o que você vê aparecendo? Eu vejo as pessoas pensando soluções de caráter mais pedagógico. Então, a gente teve, na primeira onda, soluções que tinham um viés mais operacional ou de gestão escolar. E agora a gente tem... Então, a inovação era quase que como que... Na primeira onda, o viés era quase que como que eu pego tecnologia para tornar o processo mais eficiente. Então, se o conteúdo era offline, eu vou transformar esse conteúdo no online. Se o meu professor ele faz prova no papel, eu vou dar uma solução que ele faz prova no digital. Se ele acompanha a nota na caderneta, a gente vai dar uma plataforma para ele poder fazer registro de nota. Era uma digitalização muito operacional. Nessa segunda onda, as startups estão pensando como é que eu transformo o processo de aprendizagem, né? Que tipo de inovação eu consigo fazer para que o aluno aprenda mais, que eu possa ter mais engajamento dos professores ou que eles possam dar aulas mais efetivas no ponto de vista de aprendizagem, né? Você começa a ter startups que vão nessa direção. Então, acho que a grande diferença acho que é essa, né? Ou seja, uma inovação que não é puramente de transformação digital, né, de aplicação de tecnologia a um processo pré-existente, mas uma revisão de produto, de experiência. E é curioso você ter citado essa da gestão escolar e o despreparo que eu vi, e de forma generalizada, não pegando uma ou outra escola específica, mas de uma forma generalizada do ensino regulado quando a gente teve a pandemia. É claro, né, não esperava que ninguém estivesse preparada para uma pandemia e todo mundo ficar em casa 6 meses, 8 meses, né? Entendo que nenhuma escola cogitava esse tipo de coisa em 2019. Mas mesmo com escolas que tenham, né, recursos financeiros e que capitaneiam a inovação, o discurso de inovação tecnológico, de repente ficando paradas, né? Teve muita escola que me pareceu parado no começo, mesmo tendo disponível, né, sei lá, Google Meet, seja lá o que for. E isso eu tô falando, então, de um único software, né? Não tô falando de gestão completa do ensino remoto. Me pareceu
um despreparo assim muito grande. Não sei se isso está ligado, então, mais pelo lado das escolas não fazerem a adoção, né? Que foi o que a gente discutiu antes, talvez, da dificuldade da adoção da tecnologia pelas escolas. E aí, no momento que a adoção virou fundamental não, né? Virou obrigatória. Talvez já fosse fundamental. Agora ela virou obrigatória, foram pegas de surpresa. Sim. Eu acho que esse é um bom exemplo, assim, Gui, que traz um outro tema, não sei se eu vou desvirtuar aqui do roteiro, mas muita solução de tecnologia educacional, ela é muito focada na experiência digital. Então, aonde que o aluno vai entrar, o que ele vai clicar, onde o professor entra, onde o gestor entra, é muito focado nessa, quase que no UX, UI aí, do usuário. Quando a gente coloca tecnologia educacional para funcionar num contexto escolar, é muito importante entender a experiência do uso daquela solução fora do digital. Então, como que o professor vai usar aquilo? Em que momento? Ele tem tempo? Ele consegue ver essa pré-aula? Ele consegue se preparar? O que ele precisa fazer para o aluno poder escrever? O aluno vai escrever, cabe no horário de aula dele? Todos os alunos conseguem terminar a atividade ao mesmo tempo, porque a aula acaba ao mesmo tempo para todos? O gestor, ele consegue acessar? Ele acessa esse tipo de coisa? Então, você tem uma parte de entender a implementação do produto para além do produto digital. E que eu acho que é um pouco do que aconteceu com várias escolas na pandemia, que foi, você tem o Google Classroom, você tem a Khan Academy, você tem os vários softwares educacionais. Só que como que você faz com que isso se transforme num processo regular de uso por professores e alunos, ainda mais no contexto remoto, né? E acho que o desafio tá aí, né? Tá em como que você implementa isso com qualidade. Como que você encaixa essas várias soluções dentro de um contexto de ensino regular, entendendo que existem professores e alunos precisando interagir. Não basta mandar o link, né? O professor mandar o link para o aluno e falar assim, faz atividade. Não vai fazer, né? Ou se fizer, vai fazer de qualquer jeito, né? Então, acho que esse é um dos grandes desafios que existem hoje para o uso de tecnologia dentro da pandemia e quando a pandemia passar também. Eu tenho um exemplo específico do meu filho que ele recebia no começo, né? A gente mudou de escola no meio da pandemia. Ele estava em uma, aí a gente sentiu que não estava engajando, né? A forma de abordar o conteúdo não estava engajando. Ele tem só 2 anos, não é obrigatório, etc. E aí a gente acabou trocando para outra escola que o modelo estava funcionando melhor. E no modelo anterior era bem isso que você citou. Tinha vídeos pré-gravados, então era assistir um professor ou uma professora e uma atividade que era literalmente ou um texto ou a professora em 30 segundos descrevia, mas é muito duro, né? Ainda no caso de uma criança, né, ensino infantil, a criança assistir uma coisa de 30 segundos e falar, vou fazer agora 5 minutos de pular corda aqui, não existe isso, né? Não é assim que uma criança age numa escola. E não ter contato com outras crianças, né? No infantil, né, a brincadeira e o contato é o dia a dia da criança, né? É ela brincando em contato com outras crianças, né? Tem menos tempo para ela e mais tempo em conjunto. E o vídeo pré-gravado e uma atividade de texto não propicia nada disso. Agora, o convívio lá com as crianças, né, via vídeo é o primeiro passo, claro. Então, me marcou isso. Mas uma outra coisa que eu queria perguntar, que você citou, você falou onde você tem um ensino regular. Nesse momento você citou regular no sentido de regulado, me pareceu que foi nos 2 sentidos também, não sei qual era a tua intenção. Ou no sentido de regular, de olha, é hoje, é amanhã, depois de amanhã, contínuo. Semana que vem. Contínuo, mas na lógica de uma educação contínua. Contínua e organizada, né? Estruturada. Então, você tem, por exemplo, o caso de vocês, né, na Alura. Se o cara, ele acessa uma vez por semana, uma vez por mês, 3 vezes por semana, ele faz o ritmo dele, é contínuo, mas não necessariamente é regular. Eu acho que quando a gente coloca isso num contexto escolar, que a regularidade é um fator fundamental, aí é que a gente começa a ver que é complexo. Ok, então todo dia o aluno vai ter aula, todo dia o professor vai fazer algumas atividades com os alunos, todo dia. Porque quando você coloca esse desafio do regular, o desafio de engajamento sobe absurdamente. Como é que você mantém o engajamento de a grande maioria dos seus alunos por horas de atividades durante vários dias seguidos? É tenso, assim, não é simples. Esse é um desafio dentro da sala de aula, né, física, de maneira remota, então tá todo mundo tentando aprender como fazer isso. Eu acho curioso, porque por mais que você fale, né, no nosso caso, a gente não precisa do regular, porque no nosso caso são cursos independentes, educação que você faz em paralelo ao que você estiver fazendo do ensino regular ou não, né, seja o momento de vida que você tiver, então você tem liberdade, né? Fazer o A agora, o B depois, o C depois, faz quando você quiser, o que você quiser. Porém, a gente sabe que o nosso desafio é transformar isso em regular. Não no sentido de regulamentado, mas no sentido de transformar isso num hábito para a pessoa. Eu tenho vários motivos pelos quais isso é fundamental para mim. Eu posso olhar isso pelo lado comercial, que é a pessoa que não fizer curso, não estudar, não vai voltar e
e não vai pagar e não vai recomendar. Então, se eu quiser pensar, não quero pensar em educação, quero pensar só em dinheiro. É só você pensar dessa forma, já é o suficiente para você perceber que você precisa desse engajamento regular, né? A correlação é direta, sabe? Quanto mais a pessoa usa, mais ela continua na plataforma. Quanto mais recente o último acesso, maior a chance dela continuar na plataforma. É direto, imagina, em muito lugar, né? Então isso pensando só se fosse pensar mercenariamente, que não é a maneira que a gente pensa, né? É muito mais importante que você faça isso de uma forma regular e espaçada do que você faça isso hoje, durante 18 horas, e nunca mais olhe aquele assunto. Então, em geral, né? Na maior parte das situações vai ser melhor a outra situação. Espaçada, regular. Então a gente tem muito material em que o nosso foco é tentar criar o hábito na pessoa de separar um tempo para o estudo, para a prática, para o aprendizado, para que ela não deixe que as coisas da vida atropelem ela, como para muitas crianças as coisas da vida atropelaram, né? E ela cria esse hábito e essa forma de trabalho de que dentro de casa ela consiga, dentro de casa ou no caminho do trabalho, seja lá onde for, ela consiga estudar, porque senão ela não vai aprender, e se ela não aprender e se ela não utilizar aquilo que ela está estudando com a gente, ela não continua sendo aluna nossa e por aí vai. Então, pelos dois lados, né? Seja pelo lado, se eu pensar só no lado educacional, faz todo sentido. Se eu pensar no lado comercial, faz todo sentido. Eu precisar criar hábito com as pessoas. E aí a gente tenta usar vários, entre aspas, truques, que eu acho que não tem nada de truque. É literalmente coisas que as escolas já fazem há dezenas de anos. Talvez tenha alguns que são, não truques, né, mas conhecimento mais recente, mas tem muita coisa que é prática comum, né? A escolinha de inglês, você vai para a escola de inglês de terça e quinta, porque a aula é de terça e quinta, né? Agora não vai por causa da pandemia, mas quem ia antes na escolinha de terça e quinta, ia de terça e quinta, porque quando você assinou o contrato, era de terça e quinta. Então você separar o tempo e o compromisso de terça e quinta te ajuda na terça e na quinta você não assistir seriado. Então, desde coisas banais como essa, até outras coisas, né? O self-regulated, né? Não sei qual é o momento que não lembro o termo em português, autorregulada, né? Ela conseguir regular o que é, como ela usa o tempo dela e o estudo dela é muito importante pra gente também. Sem dúvida, sem dúvida. Esse é o grande desafio da educação não regulada. E quando o cara tá na faculdade, ele sabe que terça-feira tem a aula, que amanhã tem que entregar o trabalho. Eu estava discutindo hoje a questão da obrigação da presença, né? Eu tinha a obrigação de estar presente em 75% das aulas, ou 80%, sei lá, não lembro. Se no técnico era na escola, faculdade era outro. Eu tinha essa obrigação, então quer dizer, o professor e a professora já ganhavam a minha presença. Acordado ou dormindo, eu não sei, mas a minha presença estava lá, o corpo físico já estava lá, que já é um avanço, certo? Já é 4, 5 horas por aula, por dia que eu estava em um ambiente onde o professor ou a professora poderiam tentar fazer algo, né? No online ela tá no YouTube e eu preciso que ela lembre de abrir o site, o meu site, e saia do YouTube, né? Eu preciso fazer ela lembrar disso. Verdade. E Total. competindo com todo o resto, né? É bem o que você falou, né? O desafio do não regulado é regular a pessoa e não o conteúdo, né? Porque o conteúdo nunca tinha parado pra pensar sobre isso, mas faz sentido. E conectou porque na hora que você citou a palavra do regulado, eu percebi. Ficou na dúvida também, né? Eu fiquei na dúvida, literalmente, porque também tem a questão do conteúdo regulado, né? Que tem suas vantagens e desvantagens, eu acho que a gente não tocou aqui. Eu acho que eu tenho visto também algumas startups aqui no Brasil tentando algumas coisas mais independentes do que existe lá fora. Talvez também porque começou a vir mais startups de fora, não sei, eu tenho essa sensação, acho que tem mais startups de fora abrindo aqui no Brasil, talvez não nesse ano de 2020, talvez em 2019, e isso tenha talvez gerado um pouco de necessidade também de se diferenciar dessas que vêm. Então eu tenho visto algumas coisas legais que eu não tinha visto lá fora, né, sendo criadas, e acho, às vezes a ideia da startup em si, né, mas às vezes alguma maneira da empresa lidar com o aprendizado em grupo, com a utilização da internet, seja lá o que for, né? Acho que tem algumas coisas legais aparecendo. E acho que o setor educacional brasileiro, ele tem suas particularidades também. Então, coisas como a gente tem, por exemplo, o Enem, né? Então, várias startups são focadas no Enem, né? A gente mesmo nasceu com esse olhar para o Enem. Então, uma empresa de fora vai querer entrar, até fazer uma adaptação de produto para o Enem não é simples. Temos a questão de que no mercado brasileiro, mais 60% das escolas privadas usam um sistema de ensino. Então, como é que você encaixa um produto nesse contexto que a maioria das escolas já tem um currículo pronto? Tem o PNLD, que é o Plano Nacional de Livro Didático, que é uma compra monstruosa de livro didático que o governo federal faz a cada 2 anos. Como é que eu entro no mercado que funciona na base de uma grande licitação? Então, tem várias
particularidades que tornam, digamos, o empreendedor brasileiro ter algumas vantagens competitivas em relação a um estrangeiro que chega aqui com um produto menos adaptado ou mais universal. Acho que tem esse fator também que conta. Eu lembro, pra gente, um bom tempo atrás, marcava muito era o boleto. As empresas ficavam chocadas que elas iam ter que lidar com boleto, e acho que hoje na Lura a gente ainda, numa época, suportava boleto, parou de suportar. Eu acho que agora a gente ainda não suporta mais, não, por causa da recorrência, etc., que é difícil de manter, né? Total. Mas é um dos desafios clássicos. Acreditar que todo mundo tem cartão de crédito e que tem um cartão de crédito com crédito suficiente para comprar um produto caro, e o crédito não está atolado ainda com outros gastos. Tem todos esses fatores. Não me parece ser a realidade do brasileira média. Não, de jeito nenhum. Tem outras realidades. De jeito nenhum. Legal, Rached. Eu acho que tem muita coisa legal acontecendo, muita coisa legal a acontecer. Fico ansioso para ver as próximas startups e queria te dar parabéns pelo prêmio que vocês ganharam, que eu não tinha ficado sabendo, que ganhou o prêmio da Unesco. Fala qual que é o prêmio, só para eu lembrar de cabeça. Eu não lembro de cabeça. Cara, é quase impossível de pronunciar, mas é um prêmio de tecnologia, um prêmio global deles de tecnologias educacionais. E esse ano, especificamente, foi na parte de inteligência artificial aplicada a alguma coisa, né? Educação. Legal, educação. Legal, parabéns para toda a equipe da Letros, né? Um beijo para você e toda a equipe. Valeu. Até a próxima. Obrigado, Gui. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu.